Solta a vinheta! Dois. Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui com o professor de Física, Matemática, Ciências Divina. Fala um pouco mais sobre você, senhor. Meu nome é André Tochá, tenho 24 anos, já estou no ramo da educação há aproximadamente 17 anos. Sou formado em Física, dou aulas de Matemática por conta também do currículo que eu tenho. As aulas de Ciências no ano, antes daqui também dava aula nas faculdades, né? Já dava na Oswaldo Cruz, onde eu me formei, dei aula na FMU das Engenharias e hoje eu faço mestrado na Universidade Federal da ABC. Tá, senhor, como foi para você passar fazer a transição do ensino médio para a faculdade? Como foi sair da adolescência e ser mais maduro? Tentando ser mais maduro, né? Ele sabe que... A questão da maturidade, eu acho que desde o começo já tive que amadurecer muito rápido por conta de não ter pai e mãe. Então, necessariamente, eu tive que viver a vida por mim mesmo. Então, assim, o que eu acho é que, com relação ao curso que tem no colégio, eu acho que o diferencial é que o meu amadurecimento veio ao mesmo tempo. Então, eu sei que a única forma de sair da condição que eu tinha, na minha época, era estudando. Senhor, para finalizar, dá um recadinho para os alunos do Divino, o que você acha? Como foi para você ter descoberto a vocação de ser professor? Olha, o recado que eu dou para vocês é o seguinte: puta, que vontade de falar, faz o que dá dinheiro, mas eu não posso. Ai, calma. Vai, pai, me inspira. Preciso de um... Tira a mão da cabeça. Tira a mão da cabeça. Pai na grama, se controla, pai na grama. Quem? Pai na grama. Quem pai na mão? Você. Pai na grama. Pai na mão. Lembra minha mãe? Eu sou pai da mão. Eu acho que da questão do Divina, o Divina é um colégio que prepara as pessoas, tá, no completo, tem uma formação integral, uma formação da pessoa, do conteúdo. Eu acho que não fica abaixo dos outros colégios que tem aí como concorrência, tá, que vai acabar fazendo um monte de exercício. É como eu falo para os meus alunos, eles não estão tão distantes dos macacos bem treinados aí de outros colégios, porque na verdade isso só acontece de você fazer mais exercício e no final das contas não ter contexto nenhum. Eu acho que a formação desde o 6º ano até o ensino médio é uma formação que você consegue ver continuidade, não é uma formação quebrada, aqui não é um lugar também que você tem muitas brigas, envolvimentos ruins, essas coisas do gênero. É óbvio, sempre existem problemas, mas todos os problemas são bem sanáveis dentro do colégio. E é isso. Professor, obrigada por participar dessa entrevista. Me dá um abraço. Você fala. Como você faz suas aulas? Como você Então, eu tenho já muita experiência com a montagem de aula. E uma vez que o nosso livro é pautado nos parâmetros curriculares que o professor tem que seguir, fica muito fácil. O mais complicado nesse caso é o processo de avaliação, que você tem que, no processo de avaliação, você tem que perceber a dificuldade que os alunos têm, aí você tem que se reprogramar em cima dessas dificuldades, mas do resto, no dia a dia, é muito simples a montagem de aula. O que significa ser professor para você? Olha, eu acho que para mim o que significa ser professor é como se nós, a minha geração, os professores, estivéssemos entregando para vocês, para a geração de vocês, um pacote, do que nós, humanidade, fizemos até aqui, para que vocês deem prosseguimento a isso. Por que você acha que os professores não são levados a sério?
isso é muito complicado, é uma questão muito profunda, né? Assim, de maneira geral, a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade que não valoriza a cultura, não valoriza a educação, né? Valoriza só aquilo que é fácil, que é simples, que é agradável, né? E que alimente outros interesses, né? A sociedade vive muito em função disso, mas é uma questão muito mais profunda que isso. Precisa um debate muito mais profundo para discutir essa questão. Agora a gente vai fazer umas perguntas sobre bullying, que é um assunto muito sério. Sim. Você já presenciou algum ato de bullying? Sim, isso é normal, é uma coisa, infelizmente, relativamente normal. Hoje em dia, você tem todo um debate, toda uma discussão, tem um cuidado maior sobre isso. Nós, por exemplo, enquanto escola, enquanto professores, zelamos mais em função de cuidar dessa questão. Mas no passado, por exemplo, na época que eu fui aluno, isso era uma coisa normal, infelizmente, era uma coisa normal. E qual a sua opinião sobre isso? É terrível o bullying, né? Porque você destrói a pessoa emocionalmente, né? Você deixa a pessoa sem condições de reagir, você baixa a autoestima da pessoa. É uma coisa muito negativa que a gente faz tudo para combater, né? Pelo menos aquilo que a gente vê em sala de aula, que está aos nossos olhos, a gente corre para tentar conter. Que infelizmente existe internet, existe a rua, existe outros meios que às vezes a pessoa sofre bullying por outros caminhos que fogem ao nosso controle. Então foi isso. Obrigada. Obrigado a vocês, viu? Foi um prazer. Agora tem mais alguns professores, né? E aí a gente continua o vídeo. Ok. Oi, hoje a gente está com a professora Fabiana, do quarto ano B, e a gente vai fazer algumas perguntas para ela. Tá, por que você se interessou por essa profissão? Porque eu acho que essa profissão é um desafio nos dias atuais de hoje, até para você trazer as crianças, né, a gostar dos conteúdos que você traz. Eu acho que é um aprendizado diário, porque a gente não só transmite o conhecimento, mas como também nós aprendemos muito. Então eu acho que a possibilidade que você tem do desafio diário, para mim, é o melhor. E pra você, qual é a melhor parte de ser professor? É o carinho deles, que eles têm com a gente, eles escrevem cartinha todo dia, eles vêm nos abraçar todos os dias, então acho que essa é a melhor parte, é o reconhecimento deles. Tá, você já presenciou algum caso de bullying? Não, a turma assim dos pequenos, eles são bem tranquilos em relação a isso. Então, tudo que acontece no lanche, se tem alguma desavença, eles vêm, conversa com a gente orienta e fica tranquilo, não tem nada assim grave, não. A coisa deles é assim, fulano não quer ser meu amigo, não quer brincar comigo, é mais tranquilo. Tá. Então foi isso, obrigada por ter aceitado fazer a entrevista. De nada, meninas, obrigada a vocês. Oi gente, tudo bom? A gente está aqui com a professora Patrícia, do primeiro ano, e a gente tem uma perguntinha bem básica, mestra. O que é ser professora para você? Ser professora, acho que é ensinar e aprender todos os dias com as crianças e tentar tornar cidadãos pessoas de bem, de caráter, que tenham princípios na vida. Obrigada. Gente, dá um oi na câmera. Mas animação, gente. Obrigada, viu, gente? Obrigada, mestra. Beijão, viu? Tchau, tchau. Tchau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui hoje com a mestra Lu. Se apresenta um pouco, mestra. Eu sou a mestra Lu, já trabalho aqui no Instituto Divina Pastora há 6 anos. Tenho o privilégio de todos os anos trabalhar com a turma do nível 3, da educação infantil, e a cada ano é um desafio novo. A cada ano eu recebo uma turma nova, e a cada ano, gente, uma turma mais inteligente que a outra. Essa turma, por exemplo, amor, é uma turma muito especial. Obrigada, mestra. E o que é ser professora para você?
ser professora, primeiramente, eu acredito que é uma missão, é um chamado de Deus. Para mim foi. Você tem que ter muito amor, porque você lida com muitas diferenças, né, com essa equidade de pensamentos. E se você não gostar muito de trabalhar, de pesquisar, de estar sempre estudando, de estar sempre buscando como as crianças pensam, como as coisas estão sendo inovadas e transformadas, você não vai conseguir desenvolver um bom papel. Ai, obrigada. Gente, manda um beijo pra câmera, todo mundo, manda um beijo. Vocês vão editar esse negócio depois ou não? Sim. Vamos, a gente edita. A gente não, mas vamos editar. Tá, beleza. Tá. Tá. Ah, não, o oi é junto, né? Tá, vai. 1, 2, 3 e... Oi, gente! Eu esqueci, não tem... Tudo bem, vai, continua. Vai. Hoje a gente tá aqui com o professor de matemática, Mário, que entrou nas férias. 2 meses. E a gente vai fazer algumas perguntas, do mesmo jeito que a gente já tava fazendo. Pode? Pode. Então tá. Por que você se interessou por essa disciplina? Porque pra mim no começo era um desafio. Eu não era muito bom em matemática. E aí quando eu comecei a entender que eu peguei um professor na época que era muito bom, tinha paciência, tinha didática, se preocupava em fazer a gente entender de verdade, eu comecei a entender um pouco mais. E esse um pouco mais me despertou o interesse de aprender muito mais. Foi aí que eu acabei indo atrás e fazendo o curso. E como você prepara suas aulas? Eu preparo dependendo da sala, dependendo da dificuldade dos alunos. A gente percebe que a sala tem um desempenho bom, a gente tenta nivelar a aula com exercícios que despertem a segurança deles em relação àquilo que eles já sabem, já construíram. E também trago algumas propostas para trazer um desafio, para o aluno ter o desejo de ir um pouquinho além. Para tentar acontecer com o aluno o que aconteceu comigo também, dele querer despertar o interesse dele natural. O que significa ser professor para você? Significa preparar o futuro para o meu filho, porque se eu consigo ensinar bem, a gente espera que vocês aprendam bem e como consequência no futuro se tornem ótimos profissionais. E de alguma maneira isso acaba voltando para mim, para o meu filho, para a geração, para o mundo. Acho que a base de tudo é isso mesmo. Por que você acha que os professores não são levados a sério? Acho que o ensino no país, acho que tem que ir um pouco fora, não é nem o professor. Acho que o sistema todo, a educação toda no Brasil, ela não é levada a sério. E como consequência isso é apenas um fruto dessa árvore. Que ninguém rega, o governo não rega, a educação está jogada às traças. E aí a questão dos professores não serem levados a sério é porque o ensino em si já não é levado a sério. Isso é apenas uma consequência dessa cultura que infelizmente a gente tem. Agora a gente vai falar um pouco sobre bullying, que é um assunto bem importante, né? Certo. Você já presenciou algum ato de bullying? Bastante, várias vezes eu presenciei, muitas vezes, em sala de aula também. E qual a sua opinião sobre isso? A gente se entristece muito, porque na época que eu estudava eu também passava, acho que quem já não passou de alguma maneira por algum tipo de bullying, né? Então eu fico muito chateado, muito triste. A gente vê que tem muitos adolescentes que estão até buscando o suicídio, né, como consequência disso. É triste, é horrível, péssimo. A gente tem que lutar muito contra isso. Então foi isso. Obrigada. É isso aí, agora a gente vai continuar depois com os próximos professores. É nóis. É isso. Obrigado. 1, 2, 3 e... Oi! Então, hoje a gente está com a Ana Carolina de Artes e a gente vai continuar fazendo as perguntas. Vamos lá. Por que você se interessa por essa disciplina? Bom, a disciplina eu sempre gostei desde pequena. Minha mãe fazia alguns artesanatos em casa, então eu sempre tinha bastante material, bastante coisa disponível e ela me incentivava bastante a fazer. E depois eu tive uma outra professora de artes no colégio que também me incentivou bastante e inclusive virou minha amiga depois, né? Minha amiga até hoje. O que mais? Como você prepara suas aulas?
Bom, as aulas, primeiro eu pesquiso o tema. Na verdade, assim, a gente tem um parâmetro comum curricular, né, que é a base. A partir dessa base, nós desenvolvemos alguns projetos. Então, tanto projetos relacionados aos livros de artes, que o Fundamental 2 aqui do colégio estuda, e também a parte de História da Arte, principalmente no ensino médio, trabalha bastante com História da Arte. Então, eu monto as aulas em cima desses temas norteadores e desses projetos que acontecem. Agora, por exemplo, nós vamos trabalhar a Festa das Nações. Então, nós estamos complementando assuntos do livro que nós estamos estudando com os países que vocês estão pesquisando. O que significa ser professor para você? Uau! Professor, além da missão, né? Porque é uma coisa que eu já trabalho há muito tempo, assim, foi realmente a minha primeira profissão. A minha meta, né? Eu acho que educar é uma coisa bem bacana. Eu adoro acompanhar o processo de aprendizado de vocês. Acho que se eu não fosse professora de artes, provavelmente seria professora de alguma outra coisa. Por que você acha que, tipo, os professores não são levados a sério? Nós temos uma questão, assim, bem delicada em relação ao país no geral. A profissão, ela foi se desvalorizando ao longo do tempo, se sucateando. E eu acho que a educação, não só o professor, mas a educação como um todo, todas as pessoas que estão envolvidas com a educação, infelizmente não são levadas a sério. Acho que o país ainda precisa perceber que a educação que vai transformar isso mais pra frente. Só um minutinho. Essa parte que a gente edita. Calma. Calma. Pronto. Tá. Quais são as suas expectativas quanto aos alunos? Bom, as minhas expectativas é que eles consigam absorver a maior quantidade de informações, de conteúdos e consigam transcender aquilo que nós trabalhamos na escola. Então, não só se apropriar dos conteúdos que nós trabalhamos aqui, mas de ir além, de conseguir levar isso para a vida de vocês. Lógico que assim, eu não espero que todos sejam artistas, mas eu espero que vocês consigam entender a proposta, consigam entender o valor que a arte tem. O que nós fazemos aqui, ele é muito especial, é um trabalho muito especial, e que vocês consigam levar isso para a vida de vocês. Então foi isso. Obrigada, Suana, por participar. Muito obrigada. Imagina. É isso. Vamos lá. Depois eu quero ver como... Vai, Hannah. Vai você. Mas é a Hannah que começa. Hannah, você que começa. Você começa. Você fala que a gente tá aqui com o Bruno. Tá bom, agora a gente tá com o professor do infantil, o professor Bruno, que também dá aula de teatro. E a gente vai fazer algumas perguntas pra ele. Pode mandar. Tá. Por que você se interessou por essa área e você tem criança na sua família? Bom, eu me interessei por essa área porque quando eu era jovem, eu participava de uma comunidade, uma igreja, onde tinham crianças, né, bem carentes que precisavam de ajuda. Então, eu gostei muito desse trabalho com a catequese e a partir daí eu tive o interesse em trabalhar com a educação. Né? A educação eu iniciei na pedagogia e durante a pedagogia também despertou interesse por dar a aula de teatro, por ser ator e depois, né, estar ministrando aulas de teatro. É um trabalho que eu gosto muito, porque eu trabalho tanto com as crianças como os jovens aqui do colégio. Tá. O que significa ser professor para você? Significa tantas coisas, mas eu acho que é um privilégio de ser professor, porque você tem a capacidade de ensinar, né, jovens, crianças a aprender a viver, a lidar com a sociedade, com as emoções, né? Eu acho que é um grande privilégio. Tá. Quais são as suas expectativas em relação aos alunos? Que eles possam alcançar os objetivos, né? Acho que cada criança ou jovem tem desafios e são os desafios que nos movem a conquistar o que a gente quer, né? E qual atividade você mais gosta de dar para o infantil? Atividade na educação infantil?
O brincar é muito importante na educação infantil. Eu imagino que toda criança ela tem que passar por essa fase do brincar para desenvolver, né? É como se fosse uma pequena sociedade para eles. Quando eles estão brincando, eles estão desenvolvendo habilidades, conceitos, né? Então acho que quando nós abrimos o espaço para o brincar, a criança aprende muito. E qual foi o seu principal motivo para começar a dar aula de teatro? Bom, foi assim aos poucos, foi acontecendo aos poucos, porque eu iniciei o curso de ator, né? Eu sempre gostei, me simpatizei por atuar, de teatro, então sempre foi um sonho para mim fazer teatro. E aí, por consequência, por trabalhar com educação, eu fui tendo interesse também de ser professor de teatro. Então, eu iniciei com uma turma com 4 alunos, lembro a peça até hoje, tem a foto deles lá na primeira peça, Alice no País das Maravilhas, né? Hoje esses alunos já estão na faculdade, já estão fazendo trabalhos de publicidade, de propaganda, e eu fico muito feliz porque, de certo modo, eu colaborei para esse trabalho. Então foi isso. Muito obrigada pela sua atenção. E é isso. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, no vídeo de hoje a gente está aqui com a mestra Tati. E a gente vai fazer uma entrevista com a mestra Tati. Sim, então vamos começar. Primeira pergunta, por que você decidiu ser professora? Porque desde pequena eu brinco de escolinha. Gosto muito de crianças e de ensinar. Tá. Com quantos anos você se formou? Com 23 anos. O que você acha sobre os alunos que não respeitam as professoras? Tá no Uma sério? pergunta difícil. É difícil de falar porque, assim, educação, cada um dá pro seu filho. Mas é desagradável, né? A gente passar por essa situação com alunos que não respeitam os professores, né? Tá. Você já sofreu bullying? Se sim, por quê? Nunca sofri bullying. Que bom, né? Verdade. Você já presenciou alguém praticando bullying? Presenciar não, mas já ocorreu de acontecer na sala de aula a criança vir me falar que tinha outros amigos fazendo bullying com ela. Você já viu alguém sofrendo bullying? Se sim, o que você fez? Como aconteceu na minha sala, nós trabalhamos sobre o assunto, né, sobre o que estava ocorrendo no bullying e trouxe alguns textos para serem trabalhados na sala e foi resolvida a situação. Isso é muito bom ser resolvido, né? Verdade. Vai. Se você não fosse professora, o que você seria? Acho que médica. Por quê? Que eu gosto também de cuidar dos outros, né? Você sempre admirou a profissão de ser professora? Sempre. E tenho na família, minha avó foi professora, minhas irmãs são professoras. Você foi influenciada por alguém da sua família para ser professora? Ou você escolheu? Sim. Tinha na família e foi uma escolha minha, né? As duas coisas, então. Juntou as duas. Que faculdade você cursou? Universidade de Ibirapuera. Obrigada pela entrevista. Foi isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Se inscreva no canal, deixem seu like. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Facebook e Instagram, que é I947. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Vamos assistir agora essa agora. Oi! A gente tá aqui com mais uma professora para continuar o vídeo do Dia dos Professores, especial Dia dos Professores. E vai ser o mesmo esquema, a gente vai pegar e vamos fazer algumas perguntas. Tá bom, vai. Por que você escolheu essa profissão? Desde pequena, me interessei, brincava de escolinha, isso parecia brincadeira. Mas aí na minha prática profissional, comecei com psicologia, e dentro da psicologia eu vi que não era realmente o que eu gostaria. E a pedagogia sempre me fez presente, né, com a educação de crianças especiais. E quando eu pude escolher realmente que a educação me formava, me complementava, eu escolhi a pedagogia. Na sua opinião, qual a melhor parte de ser professor? O reconhecimento das crianças, dos pais, o dia a dia
pode ser um pouco penoso, mas o desenvolvimento da criança no seu todo faz com que a recompensa seja muito boa. Por que você escolheu trabalhar com as crianças especificamente? Porque eu não me identifiquei trabalhar com jovens e adultos. Já tive a experiência, só que o retorno que eu tive de prazer de trabalhar com as crianças foi mais agradável. Então, agora a gente vai falar de um assunto que é muito sério, que é sobre o bullying, e a gente queria saber a sua opinião, tá? Então, você já viu algum aluno fazendo bullying, algum ato de aluno? Isso acontece com frequência. Há um tempo atrás, esse nome recentemente vem se tornando forte, porém ele sempre existiu, de uma maneira diferenciada. Sempre teve o preconceito, sempre teve a exclusão, só que agora com muitos estudos se percebe que essa exclusão, esse modo que as crianças agem, os adolescentes agem, atrapalha e interfere diretamente na aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, é muito sério, porque isso a gente acredita que hoje, é só uma brincadeirinha, acho que tem que ser tratado de uma forma séria, uma forma de muito respeito, com muito cuidado. Sim. E, infelizmente eles ainda não criaram uma lei de denúncia para as pessoas fazerem isso, uma punição certa para as pessoas que fazem isso, né? É triste, né? Falam depressão e aí todo mundo fala que é drama, né? Exatamente, é pejorativo falar que é bullying, mas ao mesmo tempo é muito sério o assunto, acho que tem que ser discutido com muita cautela. Então é isso. Obrigada, Gina, meninas. Obrigada a vocês pela oportunidade. Boa sorte para vocês. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, no vídeo de hoje a gente tá aqui com a mestra Jeane e a gente vai fazer uma entrevista com ela. Então, vamos começar. Primeira pergunta pra você. Por que você decidiu ser professora? Eu sempre gostei muito do envolvimento do aprender com as crianças. Plantar a sementinha, ver elas brotarem, crescerem. Então, por isso, eu sempre gosto de eu ensinar e elas aprenderem a cada dia mais. E com quantos anos você se formou? Eu me formei em 2016, eu tô com 25 agora, eu tava com... Nossa, minha assistente, peraí. Tem 3 anos, com 22. Isso. 22, tá. O que você acha sobre alunos que não respeitam os professores? Como a minha turminha sabe, eu fico muito triste e muito brava, porque a educação essencial de tudo é o respeito, não só com aluno e professor, mas no seu mundo, na sociedade. Então, assim, criança que não sabe respeitar, não tem educação, mas fica muito triste. É por isso que estamos na educação para tentar mudar tudo que está acontecendo. Você já sofreu bullying? Se sim, por quê? Não. Pelo menos aqui, assim, não. Você já presenciou algum tipo de bullying? Infelizmente, sim. Hoje em dia as crianças estão muito aquela falta de tolerância, a falta de respeito. Então, diariamente temos que trabalhar sobre como assunto, o cuidado, o respeito, porque hoje está muito generalizado. Tudo é motivo de bullying, tudo briga com outros ou... Infelizmente, sim. Você já viu alguém sofrendo? Se sim, o que você fez? Sofrendo? Bullying, bullying. Assim, não. Na escola, sim, na escola a gente chama atenção na hora. Bom, fala que tá errado, faz aquilo que eu falo no meu nível. Fala para as crianças pedirem desculpa do colega, mas sempre faz a intervenção na hora, já para poder evitar que não aconteça novamente. Se você não fosse professora, o que você seria? Psicóloga, que eu ainda vou estudar para isso, que é uma área que eu amo. E estou fazendo a pós justamente por isso. Você sempre admirou a profissão de professora? Não, se eu falar que sempre admirei, não. Assim, eu tenho meus familiares que estudam educação, então eu sempre gostei. Mas o que eu admirei sempre foi a psicologia. Mas aí eu fiz a pedagogia, apaixonei e estou aqui. Mas, assim, a gente vai, um dia acaba se apaixonando pela profissão. Você foi influenciada por alguém da sua família para ser professora? Não exatamente. Eu tenho uma tia que ela cresceu na educação, então eu sempre vi o trabalho dela. Mas ela não falou assim, Jane, faça isso. Foi eu que fui pesquisando, eu via, estava entre psicologia e pedagogia. Aí primeiro eu fiz a pedagogia, que é onde eu estou exercendo, e agora estou fazendo a pós-psi. E qual faculdade você cursou? Eu estudei na Uninove. Uninove? Eu já tô vendo a propaganda dela já. Eu na Uninove. Tá, muito obrigada. Obrigada, meninas. Parabéns.
Imagina, bom trabalho pra vocês. Obrigada. Dá tchau pras meninas pra mim, ó. Obrigada, meninas, pela entrevista. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve e se inscreva no canal. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela. O Facebook e o Instagram, que é Inova Podcast. Então é isso e tchau.